O corpo é meu e eu faço o que eu quero. Você já ouviu alguém falando isso? Tá na moda falar isso, né? O corpo é meu e eu faço o que eu quero. E, bom, antes de mais nada, eu resolvi gravar aí esses vídeos, vendo uma necessidade da nossa sociedade. Nós estamos passando por algumas necessidades, eu já vou explicar isso. E eu senti muita necessidade de gravar esses vídeos sobre alguns assuntos, e hoje é o corpo é meu, sem me preocupar com o cenário, com a roupa, com a iluminação, com detalhes assim, porque e até com a edição do vídeo, porque se eu fosse me preocupar com essas coisas eu não ia gravar, porque eu tô sem tempo para gravar e ficar editando e ficar pensando no fundo do vídeo e tudo mais. Mas enfim, quais necessidades são essas que eu falava? O ser humano tem uma certa natureza, na nossa natureza, nós buscamos guardar energia. Então, como coach, eu sei que o meu cliente que quer, por exemplo, emagrecer, ele vai ter dificuldade para fazer exercício físico, porque naturalmente o ser humano ele não tem a tendência a fazer exercício físico, a menos se for para caçar ou para procriar. Né? No geral, o ser humano ele tem uma tendência a ficar parado sem fazer nada, só curtindo mesmo. Assim como espiritualmente e mentalmente também, nós temos essa necessidade de economizar energia. E pensar gasta energia, e gasta muita energia. E por isso nós temos uma certa preguiça de pensar, e isso é normal, tanto que é para isso que serve aí o nosso inconsciente, para que a gente possa tomar ações mais rápidas, é necessário, é importante que a gente faça isso. Porém, é bom às vezes a gente cuidar, que nem sempre isso é bom. No geral, claro, é necessário, mas nem sempre é bom. Por exemplo, nós temos uma tendência a aceitar uma pessoa como uma certa autoridade, e quando nós reconhecemos uma pessoa como autoridade, a gente aceita qualquer baboseira que essa pessoa fala. Então, por exemplo, digamos que você já tenha assistido outros vídeos meus e que você talvez tenha me reconhecido como autoridade, é possível que qualquer asneira que eu fale, você aceite. Então, é importante que a gente saiba observar o que as pessoas estão falando. Por que eu digo isso? Porque hoje existem grandes correntes, grandes pensadores, filósofos, historiadores aí no Brasil que fizeram sucesso com alguns livros, com algumas palestras no YouTube, enfim, de várias formas diferentes. E porque eles têm várias ideias válidas, várias ideias funcionais e úteis. E quando eles dizem, e eles são muito claros nisso, eles dizem essa é a minha opinião, eu acho, inclusive eu não gosto dessa palavra eu acho, como coach eu prefiro dizer apenas o que eu acredito, não o que eu acho. Mas enfim, eles dizem eu acho isso, eu acho aquilo. Mas mesmo eles dizendo que eles apenas acham, as pessoas pegam essas ideias e interiorizam essas ideias, esses achismos. E por criarem autoridade nessas pessoas, acabam levando isso à frente, levando a sério e criando isso como uma grande verdade do universo. Enfim, acredito que neste ponto, se você está assistindo o vídeo, você conhece já o canal, tenho a convicção de que você provavelmente é católico, porque esse é um canal que fala sobre assuntos católicos. Se você não é, mesmo assim, continue assistindo o vídeo tranquilamente, mas saiba que o ponto de vista é um ponto de vista da Igreja Católica. E aqui vale eu reafirmar o que eu digo, eu busco dizer quase todos os vídeos que eu não sou teólogo, eu não sou sacerdote, então eu não tenho uma autoridade eclesial para falar o que eu falo, mas eu sou um leigo preocupado, um leigo que estuda. Então, o que eu digo é baseado em estudo, é baseado no que eu já busquei sobre a nossa fé, especialmente através do catecismo, através da própria Bíblia e da própria tradição oral que nos é passada, como Paulo já dizia, que é importante termos a tradição oral também. Mas vamos lá. O foco do vídeo, então, depois, desculpa, eu tenho que rolar tudo isso para entrar no foco do vídeo, aí já foi 4 minutos, 5 praticamente de vídeo. O corpo é meu. Será que o corpo, esse corpo que você está vendo aí na tela, é meu? Será que o seu corpo, olha aí para o seu corpo, será que ele é seu? Porque hoje existe uma grande corrente
dizendo que eu posso fazer o que eu quero porque o corpo é meu. Se eu quero fazer não sei o que eu faço porque o corpo é meu. E é interessante como os conceitos da Bíblia, os conceitos do cristianismo, da Igreja Católica, ao longo do tempo eles foram sendo comprovados cada vez mais pela ciência. Às vezes eles passam por uma aparente contradição até serem comprovados. E esse é mais um fenômeno que a gente pode comprovar cientificamente. Então hoje, por exemplo, quando você nasceu, você não escolheu nascer, você não pediu para nascer, mas você nasceu. Tá aí. A partir do fato que você nasceu, você tem uma responsabilidade com o seu corpo. Porque o seu corpo consome vários recursos da natureza. Recursos que são comuns de todos os seres humanos, de todos os seres vivos e até mesmo dos objetos inanimados, né? Uma pedra. Né? Então, por exemplo, um dos recursos que você utiliza é a energia. Carboidrato, né? Ou a energia através de calorias. Né? Então, um dos recursos que você utiliza são calorias. E essas calorias não são suas. Você não tem isso. Não é você que criou do nada. Não, essas calorias elas estão, essa energia ela está nos alimentos. Esses alimentos são trabalhados pela sociedade, por mais que você diga, mas eu trabalho e eu uso do meu dinheiro. E novamente vem mais um conceito aí, o dinheiro não é seu, deixa eu tirar da cabeça e colar aqui. O dinheiro não é seu, né? Você ganhou o dinheiro representa uma realidade de um trabalho seu, mas o dinheiro é da nação, para começar por aí. Então você utiliza de um dinheiro que por mais que você diga, eu trabalhei, eu tenho direito, ótimo, tenho direito, mas você utiliza uma energia que não é sua. E você precisa dela, você não consegue sobreviver sem ela. Por exemplo, digamos que você seja afastado da sociedade, que você seja colocado numa ilha deserta. Como você sobreviveria? E aí, se você já assistiu algumas séries aí do Discovery Channel, do History Channel, desses canais aí que mostram sobrevivência, você falaria, eu comeria lá o sapinho e tal, não sei o quê. Bom, primeiro que você não sobrevive assim na nossa sociedade, então, meu amigo, me desculpe, mas você não é autossuficiente, como você achou que você era. E segundo, como nós vimos a sugestão naquele filme Náufrago, que é mais uma propaganda do que um filme, propriamente dito, mas enfim, como nós vemos lá no filme Náufrago, o ser humano ele tem a necessidade de conviver entre outros seres humanos. Se ficarmos sozinhos, nós vamos pegar uma bola de vôlei, imaginar um desenho nela e colocar um nome nessa bola de vôlei. E nós vamos chamar ela de Wilson. Ou outro nome que você possa imaginar. Isso significa que nós precisamos de outras pessoas. Nós não conseguimos conviver sozinhos. O Tarzan, por exemplo, ele vê nos animais uma representação de iguais, de pessoas que ele pode conviver com. Sendo assim, esse corpo não é seu. Você tem responsabilidade, é você quem cuida dele. Assim como o dinheiro. O dinheiro que você ganha do seu trabalho, ele não é seu. Você é quem cuida desse dinheiro. Então é você que escolhe como você vai utilizá-lo, você que escolhe como você vai gastá-lo, você que escolhe tudo o que você vai fazer com esse dinheiro. Mas a partir do momento que você pega esse dinheiro e entrega para outra pessoa, o responsável pelo dinheiro passa a ser outra pessoa. Assim também é com o seu corpo. Nosso corpo está mudando a todo tempo. Por mais que esta figura é assim, as células que são imperceptíveis a olhos nus, as células estão sendo trocadas a todo momento. Ou seja, eu não sou biólogo para dizer isso com precisão, mas eu acredito que há alguns anos atrás, nenhuma das células que hoje está presente no corpo são as mesmas que estavam há 10 anos atrás, por exemplo. Ou seja, esse corpo que eu estou usando hoje, ele é provavelmente um corpo completamente novo. Ele não é o mesmo corpo que eu usava há 10 anos atrás. É meio complexo, meio estranho de entender esse conceito, esse pensamento. Mas de fato esse corpo, assim como diz agora sim a nossa igreja, assim como diz a nossa tradição, ele apenas nos é emprestado. Ele apenas é um templo, ele apenas é um recipiente que nós utilizamos. Por isso esse corpo não é meu. Por isso esse corpo é algo emprestado, que eu pego emprestado para eu utilizar por um tempo. E esse tempo é o tempo da nossa vida.
E aí nós poderíamos pensar, mas e os santos incorruptos? Enfim, isso aí seria um outro assunto, talvez, muito mais teológico do que filosófico. Mas pensando nesse lado filosófico, sim, durante a vida eu uso esse corpo. E depois, quando eu terminar de usar esse corpo, quando eu morrer, e isso pode acontecer hoje, amanhã, ou pode acontecer daqui a algumas décadas, quando eu morrer, esse corpo deixará de ser meu. Viu como o corpo não é meu? Ou seja, eu deixarei de ter controle sobre ele e ele vai ser devolvido na natureza. Em como falar em devolver na natureza, pense que todos os dias, a menos que você tenha algum problema intestinal, por exemplo, mas todos os dias você devolve para a natureza uma parte daquilo que você pegou dela. Então você pega massa, né, comida, enfim, você pega elementos da natureza, elementos pertencentes ao todo, e todos os dias você devolve, através de líquidos ou sólidos, mas você devolve isso para a natureza. E isso é um problema de todo mundo, isso é um problema meu. Se você usar o seu banheiro, eu vou ter, claro, de uma forma conjunta de toda a sociedade, mas eu vou ter que cuidar disso. Vamos ter que ter uma rede de esgoto, vamos ter que ter todo um tratamento para isso. Então, esse corpo não é seu. Você cuida dele, você tem responsabilidade sobre este corpo, mas este corpo não é seu. E você, o que você faz com esse corpo que até então você acreditava que era seu, interfere muito mais do que você imagina na vida das outras pessoas. E quando nós falamos de um assunto tão importante como o assunto do aborto, pior ainda é a situação, porque você está pegando não só o seu corpo, que você disse que o corpo é seu, mas você pega o corpo de uma outra pessoa, de uma criança, que ainda nem pode falar que o corpo é dela, e você resolve pegar aquele corpo e simplesmente aniquilar com ele. Porque você pensa que o corpo é seu, e porque o corpo é seu, você tem o direito a acabar com outro corpo que está dentro do seu. Interessante? Fica aí um ponto para pensar, para questionar. Quem não colocar algumas coisas no comentário, alguns pensamentos no comentário aí sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado e até mais. A paz.